Portal de boas práticas em saúde da mulher, da criança e do adolescente. Atenção às mulheres. Infecção do trato urinário recorrente na mulher. Instituto Nacional Fernandes Figueira, Fiocruz, SUS, portal de boas práticas.iff.fiocruz.br. 15% de todas as prescrições para pacientes não internadas são para infecções do trato urinário. Walters et al., 2016. Objetivos dessa apresentação: oferecer aos profissionais da saúde informações que os ajudem a tratar corretamente a infecção urinária, identificar os casos recorrentes de infecção do trato urinário em mulheres, proporcionar às pacientes formas de prevenção. Introdução. Cerca de 60% das mulheres terão pelo menos um episódio de infecção aguda do trato urinário ITO na vida. Cerca de 30 a 40% das mulheres terão ITO recorrente. Infecção associada à morbidade, diminuição da qualidade de vida e impacto econômico. Motivo comum de procura a atendimento médico e prescrição de antibióticos. As hospitalizações estão aumentando devido à resistência antimicrobiana. Como surge a infecção urinária? Anatomia da uretra. Masculina, 18 a 22 centímetros. Feminina, 4 centímetros. Na vida adulta, as mulheres têm 50 vezes mais chances de adquirir ITO do que homens. Como surge a infecção urinária? Proximidade entre uretra, vagina e reto. Tuba uterina, útero, bexiga, uretra, vagina, ovário, colo do útero, reto, ânus. Em um estudo feito no Brasil, Escherichia coli foi responsável por 75,5% das cistites agudas, seguido por Enterococcus 10% e Klebsiella 6,4%, bactérias do trato intestinal. Classificação de ITO pelo CDC. ITO não complicada. Quadro agudo, esporádico ou recorrente. No trato urinário inferior, cistite, ou superior, pielonefrite. Limitado a mulheres não grávidas, sem anormalidades anatômicas e funcionais no trato urinário ou comorbidades. ITO complicada. Cistite e pielonefrite. Ocorre em pacientes com chance aumentada de evolução desfavorável, ou seja, grávidas, pacientes com anormalidades anatômicas ou funcionais do trato urinário, presença de catéteres urinários de demora, doenças renais ou concomitantes como diabetes mellitus, imunossupressão ou transplante renal. ITO baixa igual cistite, bexiga. ITO alta igual pielonefrite, rins. Bacteriúria assintomática. Presença em meio de cultura de maior ou igual a 100.000 unidades formadoras de colônias por ml na ausência de sinais e sintomas de ITO. Urosepse. Disfunção orgânica com risco de morte causada por resposta desregulada do hospedeiro à infecção originada do trato urinário. Infecção recorrente do trato urinário. Ocorrência de 2 episódios de ITO em 6 meses ou 3 nos últimos 12 meses, com confirmação com urocultura. Quadro clínico da infecção urinária baixa, cistite aguda. Disúria, dor ou ardência urinar principal. Aumento da frequência urinária, urgência urinária e noctúria. Desconforto ou dor suprapúbica. Sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, urina turva ou com aspecto anormal, em alguns casos, incontinência urinária e hematúria. Diagnósticos diferenciais da cistite aguda: vulvovaginites, infecções sexualmente transmissíveis, síndrome da bexiga dolorosa, síndrome da bexiga hiperativa, doença inflamatória pélvica. Fatores de risco para a recorrência: vida sexual ativa, maior frequência das relações sexuais, maior ou igual a 3 vezes por semana, resultou em uma chance 5 vezes maior de ITO, uso de diafragma ou de espermicidas como método contraceptivo, novos parceiros sexuais, práticas inadequadas de higiene genital.
Gravidez. A gestação se associa a uma maior estase de urina, o que perturba um dos mecanismos de proteção do trato urinário contra a aderência e invasão bacterianas. Fatores obstrutivos: prolapso genital, litíase renal, válvula de uretra posterior, refluxo vésico-ureteral, uso de cateterização prolongada ou intermitente são situações que podem levar à estase urinária. Fatores de risco para a recorrência: incontinência urinária e disfunções miccionais. A presença de um esvaziamento vesical lento ou incompleto e de resíduos pós-miccionais superiores a 30 ml se associam a um maior risco de quadro recorrente de ito. Mulheres que apresentam incontinência urinária têm 6 vezes mais chances de desenvolverem ito de repetição em comparação a mulheres sem incontinência. Menopausa. O hipoestrogenismo observado na menopausa provoca alterações na microbiota e atrofia da mucosa vaginal, com perda de lactobacilos e elevação do pH do meio, fatores que se relacionam com um maior risco de colonização vaginal por uropatógenos e infecções ascendentes. A prevalência de ito recorrente aumenta com a idade. Mulheres maiores de 60 anos, 10 a 15%. Mulheres maiores de 65 anos, 20%. Mulheres maiores de 80 anos, 25 a 50%. Foram selecionados 8 artigos para avaliar a eficácia do estrogênio, tanto vaginal como oral, como profilaxia não antimicrobiana para ito recorrente em comparação com placebo. Os resultados mostraram que o estrogênio vaginal pode reduzir o número de ito em mulheres na pós-menopausa em comparação com placebo. Objetivo: revisão sistemática para fornecer uma visão geral dos estudos de expressão gênica comparando indivíduos com ito recorrente e controles saudáveis para identificar variações nas expressões gênicas e mecanismos biológicos subjacentes. Resultado: existem diferenças na expressão genética e nas interações gene-gene em indivíduos com ito recorrente. Essas informações podem abrir caminho para potenciais terapias genéticas e biomarcadores para melhorar o tratamento e a prevenção de ito recorrente. Porém, mais estudos são necessários. Recomendações brasileiras. Relatório conjunto da SBI, Sociedade Brasileira de Infectologia, Febrasgo, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, SBU, Sociedade Brasileira de Urologia, SBPC/ML, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial. Recomendações para o manejo clínico das infecções do trato urinário inferior em gestantes e não gestantes. Recomendações brasileiras para o manejo clínico da ito aguda. Casos clínicos de cistite não complicada não requerem exames adicionais para confirmar o diagnóstico. Pacientes com disúria e frequência sem corrimento vaginal ou irritação têm mais de 90% de chances de terem ito. Os antibióticos de primeira linha são fosfomicina trometamol 3G por via oral em dose única e nitrofurantoína 100 mg por via oral a cada 6 horas por 5 dias. As alternativas, segunda linha, são cefuroxima e amoxicilina clavulanato. Cefalosporinas ou amoxicilina podem ser usadas, mas com maior chance de falha terapêutica. A fenazopiridina, 200 mg 3 vezes ao dia por até 48 horas, pode ser usada para aliviar a disúria moderada a grave. As fluoroquinolonas, norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina não são recomendadas na cistite não complicada devido à redução da suscetibilidade ao uropatógeno e ao risco de efeitos adversos graves e debilitantes. Recomendações brasileiras para o manejo clínico da ito. Não solicitar urocultura em pacientes assintomáticos nas seguintes condições: adultos sem sintomas urinários, pacientes assintomáticos com alteração da cor ou do odor da urina,
Pós-tratamento para pacientes assintomáticos, exceto gestantes. A urocultura deve ser solicitada nas seguintes situações: gestantes, mulheres com suspeita de pielonefrite aguda, falha terapêutica, ausência de melhora clínica após 48 horas de tratamento, recorrência de ito dentro de 4 semanas após o término do tratamento, infecções recorrentes devido ao maior risco de resistência bacteriana. Recomendações brasileiras para o manejo clínico da ito recorrente. A avaliação diagnóstica requer histórico abrangente do paciente e exame físico. Todos os episódios de cistite devem ser confirmados por cultura de urina. Exames de imagem do trato urinário, cistoscopia, ultrassonografia renal e vesical não são necessários em mulheres com ito recorrente, exceto quando há suspeita de condições associadas como nefrolitíase, obstrução ou câncer urotelial. Culturas periódicas de urina não são recomendadas em pacientes assintomáticos e antibióticos não devem ser prescritos em casos de bacteriúria. Não rastreie, não trate. Recomendações brasileiras para o manejo clínico da ito recorrente. Os episódios agudos devem ser tratados empiricamente, tendo como primeira escolha fosfomicina trometamol e nitrofurantoína, considerando resultados de culturas prévias, uso recente de antibióticos e padrão de resistência bacteriana local. Esquemas de curto prazo, menor ou igual a 7 dias, devem ser preferidos. As infecções causadas por bactérias resistentes aos antibióticos orais devem ser tratadas com antibióticos parenterais pelo menor tempo possível, idealmente menos de 7 dias. Medidas comportamentais. Profilaxia não antimicrobiana. Profilaxia antimicrobiana. Identificação e tratamento dos fatores de risco. Por exemplo, mudar o método contraceptivo, interromper o uso de espermicida e tratar a causa da urina residual significativa. Recomendações brasileiras para o manejo clínico da ito recorrente. Medidas comportamentais. Embora não tenham mostrado redução no risco de ito recorrente em estudos prospectivos bem delineados, é razoável oferecê-las aos pacientes devido ao seu baixo risco e potencial de eficácia. 1. Limpeza da frente para trás após a evacuação. 2. Ingestão liberal de líquidos. 3. Não adiar a micção. 4. Micção pós-coito. 5. Evitar duchas vaginais. 6. Não usar roupas oclusivas. Recomendações brasileiras para o manejo clínico da ito recorrente. Profilaxia não antimicrobiana. Estrogênio vaginal. Opções disponíveis no Brasil. Estriol, 1 mg/g de creme vaginal, iniciado com 0,5 mg, um aplicador completo, diariamente durante 2 semanas, seguido da mesma dose 2 vezes por semana. Promestrieno, 10 mg/g de creme vaginal e 10 mg de cápsulas vaginais. Iniciado com 10 mg, um aplicador completo ou uma cápsula vaginal por 20 dias consecutivos, depois 2 vezes por semana. Baixa absorção sistêmica e não requer associação com progestogênios para proteção endometrial. O tratamento pode ser continuado conforme necessário sem limite de tempo. Os casos de câncer de mama devem ser individualizados, com preferência para o promestrieno. Recomendações brasileiras para o manejo clínico da ito recorrente. Profilaxia não antimicrobiana. Imunoprofilaxia OM89 Urovaxon. É um imunomodulador com mais evidências na literatura. Consiste em fragmentos de 18 cepas de E. coli que podem agir como imunoestimulante mediante a ativação de células dendríticas derivadas de monócitos, estimulando a produção de anticorpos para E. coli. Recomenda-se uma cápsula ao dia durante 90 dias e pausa de 90 dias. O tratamento é retomado do 7º ao 9º mês com uma cápsula ao dia durante 10 dias por mês.
Recomendado por European Association of Urology, EAU, e Febrasgo, Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Brasileira de Infectologia. Recomendações brasileiras para o manejo clínico da hito recorrente. Profilaxia não antimicrobiana. Cranberry. Evita a adesão de fibras bacterianas no urotélio devido à presença de proantocianidina A. Por falta de evidências robustas quanto à eficácia, não há recomendação formal, devendo a indicação ser discutida com a paciente. Não é recomendado pela Febrasgo nem pela EAU. Não recomendados para o manejo clínico da hito recorrente. Demanose, metenamina, probióticos, lactobacillus spp, terapias fitoterápicas, biofeedback do assoalho pélvico, instilação intravesical de ácido hialurônico. Recomendações brasileiras para o manejo clínico da hito recorrente. Profilaxia antimicrobiana. São eficazes na redução da hito recorrente, mas suas desvantagens incluem o risco de efeitos adversos e o desenvolvimento de resistência bacteriana. A profilaxia pode ser administrada de 6 a 12 meses, ressaltando-se que o efeito profilático só é observado durante o uso. Não há vantagem em trocar periodicamente o antibiótico. O uso prolongado de nitrofurantoína, mais de 14 dias, pode causar pneumonite. O risco aumenta com a idade e é maior em mulheres com disfunção renal. Recomendações brasileiras para o manejo clínico da hito recorrente. Profilaxia antimicrobiana. Existem duas estratégias para o uso profilático de antimicrobianos: regime contínuo, administração diária na hora de dormir; regime pós-coito. O antimicrobiano é tomado antes ou depois da relação sexual. Vantagem de menos exposição a antibióticos e menos efeitos colaterais. Medicamento: fosfomicina trometamol, posologia contínua, 3G a cada 10 dias. Medicamento: nitrofurantoína, posologia contínua, 100 mg/dia. Posologia pós-coito, 100 mg. A infecção do trato urinário é um motivo frequente de procura atendimento médico e tem grande potencial de impacto negativo na qualidade de vida das mulheres. Por isso, é de extrema importância não tardar no tratamento dos casos agudos, evitar os exames desnecessários e a prescrição indiscriminada de antibióticos, além de propor medidas de profilaxia para os casos recorrentes. Referências. Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Atenção às mulheres. Infecção do trato urinário recorrente na mulher. Material de 6 de dezembro de 2024, disponível em portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br. Eixo Atenção às mulheres. Aprofunde seus conhecimentos acessando artigos disponíveis na biblioteca do portal. IFF, Instituto Nacional Fernandes Figueira, Fiocruz, SUS, portal de boaspráticas.iff.fiocruz.br.